Amém. Eu gostaria hoje de falar a respeito, continuar falando o que eu estava falando no domingo, mas eu estava hoje tentando acabar o que eu queria falar e não foi possível, né? O Jô Soares, às vezes, ele diz assim, lá no programa dele, por alguns motivos, ele está sério e diz para a pessoa assim: olha, eu estou sério, mas por dentro eu estou morrendo de rir, não é? E na maioria das vezes isso é impossível, né? O exterior mostra o interior, mas hoje eu estou assim meio igual ao Jô Soares. Eu passei esses dias ou com febre, né, tremendo de frio hoje, ou então suando porque o remédio está fazendo efeito e parecendo que você está numa máquina de moer carne. Então eu não consegui acabar o que eu queria falar, e é óbvio, eu não vou estar com aquela energia boa, né, para falar a respeito da palavra de Deus. Mas eu quero falar sobre a anatomia do pecado. E o que eu ia falar hoje eu vou deixar para domingo, que até lá eu consigo terminar. Anatomia do pecado, não é? Quanto mais nós conhecermos a maneira com que o pecado funciona, mais eficientes nós seremos na batalha contra Satanás, que é nosso inimigo, sem interrupção aqui na terra. Satanás não tem muitas armas contra nós, mas ele tem levado vantagem, não é? Nós acabamos de cantar um hino que diz: sedento eu estou, fome eu tenho de ti. É bom mantermos isso na nossa mente enquanto meditamos esta noite. Satanás só tem uma arma contra nós: o pecado. Portanto, ele está completamente concentrado no pecado. Nós temos dois inimigos: Satanás e o pecado. Não temos mais inimigos espirituais, inimigos que possam fazer diferença. Um desses inimigos só tem uma arma, que é o pecado, não é? Parece que isso faria dele algo não muito eficiente, ele tendo uma só arma para lutar contra os homens durante esses milhares de anos. Mas é através dessa arma que Satanás consegue destruir e levar os homens a pecar. Deus pode dar poder suficiente a Satanás para fazer muitas coisas em nossas vidas, como ele deu na vida de Jó. Deixou tocar na sua família, deixou tocar na sua saúde, nos seus recursos. Deus pode até deixar Satanás nos matar, não é? Como ele fez com os santos em Esmirna, como está em Apocalipse 2:10. Deus pode deixar Satanás fazer todas essas coisas, fazer o que fez com Jó, pode deixar ele nos matar, não é? Como ele fez com tantos mártires. Mas Satanás não pode condenar ou roubar a nossa vida eterna através dessas coisas, e é por isso que elas são permitidas. Só há uma maneira de Satanás nos destruir: nos influenciar a pecar, não é? O homem natural, ele já está completamente nas mãos de Satanás, porque ele é escravo do pecado, não é? Então qual é o alvo de Satanás na sua vida? Fazer você pecar. É por isso que nós precisamos tirar diante de nós todo misticismo, não é? Porque Satanás só tem um objetivo, não tem vários, sabe? Satanás quer tocar na minha família. Se ele tocar na sua família é porque Deus permitiu, como fez com Jó. Não é esse o objetivo de Satanás. Satanás quer nos levar a pecar. Esse é o seu intuito 24 horas por dia. Esse é o negócio de Satanás. E é trágico quando nós vivemos numa época em que a igreja fala tão pouco em pecado. A maior parte das mensagens começa com como conseguir isso, como ser uma pessoa feliz, como ter um casamento bom, como. E na verdade a única arma que Satanás tem para nós, contra nós entendemos pouco, não é? Então o negócio de Satanás é defender,
promover, assistir, excitar a nossa propensão ao pecado. Mesmo nós regenerados, somos propensos ao pecado. E o que o diabo faz o dia inteiro? Nos excitar, assistir, promover, para que nós pequemos. Essa é a única intenção dele em nossas vidas. Nós vemos isso em Efésios 2, 1 e 12, quando Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe das potestades do ar. Ou seja, vocês estavam mortos quando vocês estavam sendo dirigidos por Satanás. Então pecar é o que, queridos? Mesmo na minha vida e na sua vida, pecar é estar em concordância com Satanás. Pecar é estar andando na esfera que Satanás vive. É estar em concordância com o poder que destrói o mundo, que destrói os homens. É por meio do pecado que ele produz todo o mal moral que está diante de nós. Quando nós não entendemos a anatomia do pecado, nós acreditamos que há alguma coisa que possa ser feita por este mundo, sem atentarmos para isso. Quando nós pecamos, nós nos movemos no terreno de Satanás, na esfera de Satanás. Nossas mentes e corações entram em sintonia, em concordância com Satanás. Então o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele está assistindo você para você pecar, de todas as formas possíveis. Há um puritano famoso que dizia: se você acha que boas obras é importante, Satanás não fica preocupado, ele vai fazer só você ficar orgulhoso delas, não é? Vai fazer você se orgulhar das suas boas obras e pronto. É isso que ele faz. Essa é o que ele faz o tempo inteiro. Ele procura oportunidades assim em nossas vidas. Ou seja, o único problema na sua vida, na minha vida, são os pecados não perdoados. E há pecados não perdoados quando nós resistimos à verdade de Deus, porque não gostamos. Um dos pecados, o pecado primais, que Agostinho chamava de supérbia, ou o homo incurvatus em si, é o orgulho humano. E o orgulho nunca pode ser chamado a atenção. O ser humano sempre reage mal quando ele não é dirigido pelo Espírito Santo, qualquer tipo de repreensão. Só alguém sensível a Deus pode ser repreendido e tirar algo bom disso. Normalmente as pessoas não tiram coisas boas da repreensão, o coração fica mais duro, Então essa é a única arma de Satanás na sua vida, o seu pecado não perdoado. Não as doenças, não as aflições, não as perseguições, não as intimidações, não os pesadelos, as aparições. Satanás pode fazer algumas coisas assim, se Deus permitir. Satanás, é óbvio, a Bíblia chama esse mundo de um mundo tenebroso. Outro dia alguém me perguntou, porque achava que tinha uma casa lá que não era meio mal assombrada. Mas essas não são as armas de Satanás de fato. A pessoa estava assustada com aparições e pesadelos. O grande foco de Satanás não é amedrontar os cristãos com fenômenos estranhos, não é? Embora no nosso mundo, não é, ocorram muitos fenômenos estranhos, não é? O que ele quer é corromper os cristãos, não é? Com as coisas inúteis e passageiras da vida. E é nisso que nós devemos estar atentos para entendermos a anatomia do pecado, não é? Através dessas coisas. Satanás sabe algo sobre o pecado que nós temos desconhecido. Satanás conhece o pecado de uma maneira que nós não temos conhecido, que muitos cristãos não têm conhecido. Cristãos meditam pouco sobre o pecado, sobre o seu pecado e sobre o pecado em si.
Eles não gostam de pensar nisso, porque nós acreditamos que o Evangelho é falar umas palavras bonitas, cantar umas músicas que nos fazem sentir bem, e sair todo mundo de um culto assim, se sentindo um pouquinho alegre. E falar sobre pecado, nas nossas casas, pensar a respeito do pecado é uma coisa que nós achamos um pouco pesado. E como nós só queremos nos sentir bem, nós falhamos. Nós falhamos em viver na fé, na graça de Deus, quando somos assim. Então o alvo número 1 de Satanás é destruição da nossa fé. Mas o que é a fé? É a nossa confiança, mais do que isso, é a nossa satisfação em Deus. É isso que Satanás quer destruir. A fé é uma satisfação em Deus agora e para o futuro. Sempre que eu perco isso, eu peco. Então, se nós queremos viver uma vida de justiça radical, não é? Nós precisamos estar sempre cheios de fé na graça de Deus para agora e para o futuro, senão nós falhamos. É essa fé, né? É essa satisfação que é a nascente da justiça, a nascente de uma vida reta, de uma vida que honra a Deus. É a raiz do amor que exalta Cristo, que enche o coração de Deus de prazer em nós. A ausência dessa satisfação em Deus, é a raiz de todo o pecado. Satanás sabe disso. Satanás sabe o que as pessoas às vezes deixam fugir, que o pecado não é uma falha que acontece na sua vida. Ele sempre é a manifestação da perda dessa fé, dessa satisfação em tudo que Deus é para você. E tudo que Ele é para nós, Ele só pode ser para nós em Cristo, não é? Então, ele aponta todos os esforços nessa fé, na satisfação em Deus. Quando ele consegue isso, ele conseguiu o seu intento. Então nós podemos ver que Jesus orou por Pedro, exatamente antes da tentação de Pedro. Ele disse em Lucas 22, 31 e 32, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O alvo de Satanás era peneirar Pedro. A gente peneira a coisa querendo tirar alguma coisa, não é? O cara enche a peneira de coisa, peneira, não é? Ou para purificar a areia, tirar coisas da areia, e às vezes o que fica na peneira que é precioso, como quando as pessoas estão garimpando. O que Satanás queria tirar de Pedro? A fé, não é? Jesus disse: eu orei para que a sua fé não desfaleça. Ele vai peneirar vocês, ele quer tirar de você a sua fé. A sua fé vai estar segura, porque eu já orei a respeito disso. Então Satanás tem uma malha para a sua peneira, que ela é preparada para extrair a fé, não é? A sua fé. Esse é o alvo de Satanás, todo dia. Essa é a anatomia do pecado. Todo dia ele está tentando arrancar essa fé na graça de Deus, ou seja, essa satisfação naquilo que Deus é. E Paulo sugere a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 3,5. Ele está preocupado com a nova igreja em Tessalônica, então ele manda Timóteo ir lá ver como as coisas estão, não é? E ele envia Timóteo. Depois Timóteo volta com um relatório super positivo, dizendo que está tudo maravilhoso, as pessoas estão firmes na fé. Então Paulo escreve a carta, porque essa era a sua preocupação mais profunda. Então ele diz assim: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. A maior preocupação de Paulo é que aquela igreja ia ser atacada na sua fé, ou seja, na sua satisfação plena em Deus. E se essa satisfação esfriasse,
eu não estivesse lá, o trabalho dele teria sido inútil. E Pedro, quando escreve às igrejas da Ásia, ele fala a mesma coisa. Ele adverte que Satanás está sempre andando ao redor, procurando quem possa tragar, em 1 Pedro 5,9. Então ele acrescenta: como é que vocês vencem Satanás? Ele tem uma peneira, ele quer extrair de vocês a fé. Como é que alguém pode enfrentar Satanás? Ele diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Quando vocês mantêm a satisfação em Deus, vocês resistiram Satanás, vocês venceram. Se a satisfação for tirada, vocês pecam. É assim que funciona, essa é a anatomia do pecado. Satanás quer pegar momentos da nossa vida e quer criar momentos em que essa satisfação não seja firme, em que ele nos encontre vulnerável. Por quê? Porque esse é o único meio de você resistir Satanás. Você não resiste Satanás simplesmente se esforçando muito. Se a sua satisfação não está em Deus, você vai ser mundano, não tem jeito. Não importa quanto você tenha ouvido nós pregarmos a respeito do mundanismo, no momento em que Deus não for a sua satisfação, você não estiver plenamente satisfeito naquilo que Deus é para você, você vai pecar. Essa é a anatomia, e nós resistimos permanecendo o quê? Firmes na fé, firme nessa satisfação em tudo que Deus é para nós. Então Paulo chama isso de escudo da fé. Para quê? Para apagar todas as setas inflamadas do maligno, como está em Efésios 6,16. Então a maneira de vencer Satanás é fortalecer justamente aquilo que ele tenta destruir. Ele tenta destruir a sua satisfação em Deus. Se você fortalece a satisfação em Deus, você o vence. Ele só tem essa arma, e você só tem essa maneira de enfrentar Satanás. Todas as outras, expulsar, amarrar, mandar ele sair, é inútil. Ele está nesse planeta, não é? Desde o início, ele não vai embora daqui. Você não pode amarrá-lo, mandá-lo embora, mandar para outro lugar, mandar para outra cidade. Você pode resistir ele na fé, ou seja, na plena satisfação em Deus. Essa é a anatomia. Toda virtude verdadeira provém da fé na graça de Deus, ou seja, provém da satisfação em Deus. Um homem não satisfeito em Deus não pode experimentar nenhum tipo de virtude evangélica. Todo pecado procede da falta de fé nesta graça, ou seja, nessa insatisfação. Quando o homem não está satisfeito em Deus, ele vai se satisfazer de outra forma. É isso que é essa anatomia do pecado que Satanás conhece mais que as pessoas. E esse é um dos motivos, não é, pelos quais as pessoas têm sido peneiradas e tiradas dela. Essa fé, que o apóstolo Paulo diz, essa satisfação plena em tudo que Deus é, ela é a fonte da obediência, da santidade, ela é a fonte do amor, ela é a fonte do desejo de honrar Deus, de agradar Deus. Mas há um lado reverso, um lado oposto. Quando você deixa de satisfazer-se em Deus, não é? Quando você deixa de estar satisfeito em tudo que Deus é, em Jesus, na sua vida, essa é a raiz do pecado. É quando você peca, esse é o trabalho de Satanás. É isso que ele faz todos os dias, o tempo inteiro. Satanás sabe disso. Ou seja, Satanás conhece a raiz do pecado, ele conhece a anatomia do pecado. É nisso que ele trabalha, e só nisso, levar as pessoas a pecar. Então é necessário que você enxergue o pecado tão claramente como Satanás enxerga. Porque se você não enxergar, você não pode efetuar nenhum contra-ataque àquilo que ele faz, sem descanso. Todos os estados pecaminosos do coração se devem exatamente à insatisfação que o homem tem em Deus, ou seja, a falta da fé na graça de Deus de suprir todas as coisas que satisfaçam a minha alma. Todos os nossos pecados advêm de nós não estarmos satisfeitos em Deus. Quando você peca, não finja que você pecou, que foi um acidente, você não estava satisfeito em Deus, você
não sentiu prazer em Deus e achou que poderia sentir prazer de uma maneira maior do que em Deus em outra coisa. Isso é pecado. Todos os pecados são brotos da raiz da incredulidade nas promessas divinas de que nós estaríamos plenamente satisfeitos em tudo que Deus é para nós. Quando nós não cremos nessa promessa, nós pecamos. Então, a Bíblia diz algo interessante em 1 Timóteo 6,10, que é uma palavra radical do apóstolo Paulo. Ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que será que o apóstolo Paulo pode querer dizer com isso? Todos os males? O amor ao dinheiro é a raiz de todas as coisas ruins? Ele não pode estar querendo dizer que sempre que a gente peca, o dinheiro está envolvido, porque nem sempre que a gente peca, o dinheiro está na nossa mente. Há muitas coisas há muitos pecados que o dinheiro nem está passando na sua mente, não é? Então não pode ser isso que ele está dizendo, porque muitos pecados ocorrem quando nós não estamos pensando em dinheiro. Mas a declaração dele continua sendo radical. O que ele quis dizer? Que todos os males do mundo procedem de um coração, a saber, o tipo de coração que ama o dinheiro. Todos os males do mundo procedem de um coração assim. E por quê? Por que isso? Nós precisamos dissecar o pecado para lutarmos contra o nosso inimigo. O que nós devemos perguntar é o seguinte: o que significa amar o dinheiro? Não significa amar papel e moeda, não é? Gostar do dinheiro, da espécie, não é? Olhar para ele, admirar ele. Moedas, papel, cartão de crédito. O que significa amar o dinheiro? Nós precisamos perguntar: o que é o dinheiro? Para aprofundarmos mais. Dinheiro é simplesmente o símbolo que representa os recursos humanos. O dinheiro representa o que se pode obter do homem, em vez de se obter de Deus. Tudo que nós podemos conseguir na vida, sem Deus. Deus negocia com a moeda da graça, e não com a moeda do dinheiro. Quando nós falamos de alguém satisfeito em tudo que Deus é em Jesus para ele, não estamos pensando em dinheiro, e nem num coração que ama o dinheiro. A Bíblia diz assim em Isaías 55:1: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, sem dinheiro e sem preço. Deus usa a moeda da graça, ela se opõe, o dinheiro é a moeda dos recursos humanos. Assim, um coração que ama o dinheiro é um coração que se baseia e se firma na esperança, e que deposita a sua confiança de que os recursos humanos poderão dar a você a satisfação que você quer. Assim, o amor ao dinheiro é praticamente a mesma coisa, não é? Que achar que qualquer coisa fora de Deus vai satisfazer a sua vida. As pessoas acreditam nesse poder do dinheiro, não é assim? Por que o mundo é mau? Mesmo a igreja, qual é a resposta que a igreja tem dado? Porque as pessoas não têm dinheiro, porque as pessoas são pobres, porque elas são ignorantes. Dê dinheiro para todos os seres humanos, é o que as pessoas dizem, e o mundo vai ficar melhor. Vamos lutar para todos os seres humanos terem muito dinheiro, porque quando eles tiverem muito dinheiro, nós acreditamos no poder de satisfação que os recursos humanos podem dar. Essa ideia que a igreja tem, é porque ela não entende a anatomia básica do pecado humano. Desse você um palácio e dinheiro a todos os seres humanos, e eles seriam mais maus do que eles são. Você conseguiria transformar tão somente o mundo num grande bordel. Os homens não melhorariam em nada. Se você olhar um homem educado, com dinheiro, a sua vida é pérfida, quanto é daqueles que não têm recursos. O dinheiro não melhorou a vida deles, pelo contrário.
vivem na mais profunda imundície. O Império Romano era rico, Israel era pobre. Onde que estava o coração de Deus? Aquele país, aquela potência rica, maravilhosa, se aproximou de Deus. Eles eram cultos, o resto do mundo era bárbaro. E qual era a diferença entre o culto e o bárbaro? Paulo diz: nenhuma. É por isso que o trabalho da igreja não é tornar o mundo culto, ou então o mundo cheio de dinheiro, ou sem necessidade alguma, porque isso não melhoraria o mundo. Só quando nós perdemos a noção da anatomia do pecado, nós pensamos isso. A ideia de que o dinheiro resolveria os problemas dos homens é exatamente o coração oposto ao coração que ama a Deus. Porque o que pode mudar a história de um homem é: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, e encontrareis, sabe, vida, paz. É isso que Paulo está dizendo. Há dois tipos de coração: um coração que acredita nos recursos do homem, e é por isso que ele é o tipo de coração que ama o dinheiro. Quando você pensa em satisfação, você não ama o dinheiro em si, mas a satisfação que o dinheiro pode dar. A ideia de que alguém que tem dinheiro é uma pessoa satisfeita, porque o que ele quer, o recurso humano pode suprir. E quando o recurso humano suprir, ele será um homem pleno. É o oposto. Quando alguém acredita de que os recursos humanos podem suprir o coração do homem, então ele está mais longe de Deus do que antes. Mas isso é sutil, não é? A ideia de que o dinheiro vai satisfazer nossas necessidades, nos fazer feliz. Paulo diz: o amor ao dinheiro é uma alternativa à fé na graça de Deus. Ou seja, o amor ao dinheiro é uma alternativa à satisfação em Deus. Quando o homem não se satisfaz em Deus, ele faz do dinheiro um Deus, porque ele acha que vai conseguir essa satisfação no dinheiro. E quando ele não se satisfaz em Deus, ele peca. Então, esse coração é a raiz de todos os males. Nós podemos pensar que se nós aqui tivéssemos muito dinheiro, nós íamos mudar o mundo. Isso é sutil. Nós pensamos: o que falta a Jardim da Luz? Recursos. Se nós tivéssemos muito dinheiro, nós poderíamos fazer mais coisas, porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos no poder que o dinheiro tem de mudar as coisas. Quando você faz isso, você já foi pego na peneira de Satanás, ou seja, ele já conseguiu retirar a sua fé na graça de Deus, ou seja, a satisfação em tudo que Deus é para você em Cristo. Você já está convencido do oposto. Ele conseguiu, você pecou. Então Jesus diz em Mateus 6,24, por causa disso: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, você não pode confiar em Deus e no dinheiro ao mesmo tempo, que essas duas coisas vão te dar satisfação. Se você confiar que o dinheiro vai te dar satisfação, você não confia mais em Deus. Se você confiar que Deus é a sua satisfação, você não vai confiar que o dinheiro vai trazer satisfação. Essas duas coisas, Jesus diz, são incompatíveis. Quando você acredita nos recursos humanos para satisfação do ser humano, você roubou o lugar de Deus e fez daquilo um Deus. Então, o que ele está ensinando é isso: que o coração que ama o dinheiro baseia-se no dinheiro para obter a felicidade, para obter uma vida plena, e não se fundamenta na graça de Deus. Ou seja, não se satisfaz em tudo que Deus é para ele em Cristo. Assim, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que ele está sugerindo é que a incredulidade nas promessas divinas é a raiz mestra de toda atitude pecaminosa do coração. Todo pecado flui exatamente quando você não está satisfeito em Deus, e você acredita que outra coisa pode trazer isso. Isso fica mais claro ainda em Romanos 14:23, Paulo diz: tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, tudo que flui da não satisfação de tudo que Deus é para você, é pecado. Porque quando você acreditou
que Deus não é e não pode ser a satisfação de tudo que você anseia, você já foi peneirado por Satanás. A fé foi tirada, foi pinçada. Tudo que você faz a partir daí é pecado. Isso pode soar extremo, mas o apóstolo Paulo tem uma atitude radical do homem estar centrado em Deus ou não estar centrado em Deus. Tudo o que nós fazemos depende disso. Nossa pregação, nossa vida no mundo, depende, eu estou centrado em Deus ou não. Quando eu não estou, eu acredito naquilo que os recursos humanos podem fazer para conquistar aquilo que só quando eu estivesse satisfeito de tudo em que Deus é para mim, eu estaria livre do poder do pecado. Quando acontece o oposto, eu já estou em pecado. Então Paulo diz, olha, isso não é e não acontece pela condução de Deus, não existe para a glória de Deus, isso é sem Deus, portanto, isso é pecado. Você excluiu Deus. Por mais filantrópico e estimado ou valioso que isso possa parecer aos homens, por mais que alguém possa distribuir sua fortuna, achando que fará milhares de pessoas melhores e mais felizes, é deficiente no aspecto principal, o amor, a glória de Deus. Então há diversos indicadores na Bíblia de que depositar a confiança em qualquer coisa que não é Deus é pecado. E é essa anatomia do que o Satanás usa diariamente na sua vida. Por exemplo, pode haver uma conexão entre confiar no dinheiro e a sedução do pecado, na defesa feita por Jó, da sua integridade. Em Jó 31, 24, 27 e 28, ele diz assim: se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro, você é minha garantia, e em segredo meu coração foi seduzido, e a minha mão lhe ofereceu beijos de veneração ao dinheiro, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Ou seja, Jó compreendia essa anatomia do pecado. Ele diz, olha, se a minha confiança eu dissesse para o ouro, eu estou garantido porque eu tenho ouro, ou seja, eu vou suprir as minhas necessidades. Ele diz, então eu já teria pecado contra Deus. Sempre que Deus não é mais, você não está mais satisfeito em tudo que Deus é, você já está pecando, e todo pecado é isso. Então, você nega a Deus, você diz, Deus, tu não é a satisfação plena da minha vida, e quando Ele não é, você peca. Cada vez que você peca, é isso que aconteceu, é isso que está por trás, é esse o pano de fundo, é isso que Satanás sabe. Provérbios 1, 28 diz, quem confia em seu dinheiro, certamente cairá. Confia, acha que os recursos humanos podem resolver as coisas. Isaías adverte os que confiam em recursos militares. Israel sempre viveu assim, ele sempre achou que a satisfação de toda a necessidade deles fluía deles terem recursos, e a Bíblia diz que isso levou eles à destruição. Isaías 31, 1 diz, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, ai daqueles que contam os cavalos para a batalha, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, não buscam a ajuda que vem somente do Senhor. Deus diz, vão ser destruídos. Eles confiaram em recursos humanos, eles não estão mais satisfeitos em mim. Em seguida, nós vemos sempre o juízo de Deus assim, quando os homens não confiam mais de que Deus e não estão mais satisfeitos em tudo que Deus é para eles em Cristo, então o juízo de Deus se levanta contra o homem. E o afloramento de qualquer coisa que nós fazemos depois disso é fé no sucesso humano, fé na capacidade humana de resolver os problemas, fé de que nós podemos resolver o problema da humanidade. Nós achamos que temos recursos para isso, nós pensamos, quem dera, se eu tivesse todos os recursos, eu acabava com os problemas do mundo, acabava com o problema das pessoas. Se nós tivéssemos tudo o que quiséssemos, nós consertaríamos o mundo. Pode haver uma blasfêmia maior.
Se o mundo pudesse ser consertado assim, Jesus morreria. Se os recursos humanos pudessem dar um jeito num ser humano sequer, Deus daria o seu Filho amado. Se pudesse haver satisfação para a vida humana, só com recursos, não era mais barato Deus dar esses recursos? Nos dá ouro suficiente para educarmos o mundo inteiro? Isso nem toca no problema humano. Então a Bíblia diz assim: Ele, Deus, se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. O ponto destacado aqui é que a incredulidade na graça de Deus para agora e para o futuro, ou seja, na satisfação em tudo que Deus é, produz os perversos e os que praticam a iniquidade. Tudo que você vê nesse mundo de iniquidade é porque aquela pessoa não estava satisfeita em Deus. Essa é a raiz do pecado. Então, tudo que o diabo tem que fazer com você todos os dias é fazer você não estar satisfeito em Deus. Ficar firme na fé é ficar satisfeito em Deus. Quando você está satisfeito em Deus, Satanás está desarmado. Ele não tem nada para fazer. É isso que Pedro chama de resistir firme na fé. Quando o homem está satisfeito em Deus, então, ele não tem por que comer do fruto. Ele não tem por que pecar contra Deus. O pecado sempre manifesta essa insatisfação. É isso que o Evangelho veio fazer. E essa é a nossa luta diária, conhecendo a anatomia do pecado. É algo profundo. Não é simplesmente algo na superfície, o pecado humano. Não é que o homem faz escolhas mais, é que ele não se satisfaz em Deus. Será que nós não vamos entender isso nunca? O pecado de cada homem, cada pecado é uma declaração: Deus, eu não me satisfaço em Ti, Tu não me satisfaz, eu fico enfadado de Ti, eu não confio em Ti, não confio que Tu pode me dar uma vida satisfatória. Essa é a essência daquilo que o diabo faz diariamente. Então, por exemplo, Ezequiel 16,15 diz assim: mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. É uma palavra pesada de Ezequiel. O que ele está dizendo? Que Deus tinha dado uma beleza a Israel, e em vez de eles confiarem em quem os embelezou, eles confiaram na beleza deles. Isso fez deles uma prostituta. Não se satisfazer em Deus faz com que nós nos tornemos pérfidos aos olhos de Deus naquilo que Deus dá a nós. Então o poder de Satanás sempre é o poder do engano. Essa sempre é a sua arma. Satanás conhece e usa. Sempre que a fé em Deus falha, segue-se o pecado. Sempre que você pecou, sua fé falhou. Sempre que você pecou, você não estava satisfeito em Deus. A insatisfação vem antes do ato. É quando você não estava satisfeito que você foi naquela direção. Então Paulo diz: não dê lugar a Satanás. Fiquem firmes na fé, fiquem satisfeitos em Deus. Alimentem a alma com todas as coisas que faz o homem satisfeito em tudo que Deus é em Cristo. Porque se vocês não estiverem assim, então vocês vão pecar. Não há como. O diabo peneira, tira a fé, tira essa satisfação, e o resultado disso é o seu pecado. Então Jesus diz: quando Satanás mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A fé se mantém com base na verdade de que o futuro com Deus é satisfatório. Você crê nisso? O presente com Deus é satisfatório, meu futuro com Deus vai ser satisfatório. Essa é a verdade. A fé se baseia nessa verdade. Ou seja, que vai ser mais satisfatório do que o futuro prometido pelo pecado, porque Deus nos prometeu coisas, e o pecado também. O pecado diz que você vai ser mais satisfeito se você fizer,
o que o pecado diz, que o pecado vai te dar satisfação. À medida que Deus não é sua satisfação, não tem como reprimir que a água jorre para esse outro lado. A questão está na satisfação em Deus. É a questão única pela qual o diabo luta com você diariamente. Quando ele toca nisso, quando ele vence isso, quando ele peneira essa satisfação, essa fé, então você foi em direção ao pecado. O poder do pecado, então, é o poder do engano. Por quê? Porque a promessa de satisfação futura do pecado é mentirosa. Ela não vai se concretizar. A fé em Deus é baseada na verdade, ou seja, o que Ele promete, eu serei delícia perpetuamente para vocês. É verdade. A promessa do pecado é a mesma. Eu serei mais delicioso. Você vai ser mais pleno. Vai aproveitar as coisas. Então, na tentação, o pecado vem a nós e diz: olha, o futuro com Deus é um caminho muito apertado. Olha para as pessoas, elas estão aproveitando. Olha o que o pecado tem dado a elas. Olha o que o pecado tem dado à juventude. Olha o que o pecado tem dado aos homens. Eles estão aproveitando. O pecado dá isso. Mas o caminho com Deus é difícil, é infeliz. Mas eu prometo um caminho agradável e satisfatório. O poder do pecado está sempre no poder dessa mentira. Quando você peca, você acreditou. Por que um homem sabe exatamente aquilo que Deus não quer e faz? Porque ele acreditou. A satisfação maior está ali, não está em Deus. Na verdade, você vê, Satanás conseguiu tirar a fé, ou seja, a satisfação em tudo que Deus é para mim em Jesus. E aí o passo seguinte é o passo que não tem como não ser dado. O início da nossa miséria é o primeiro grande sucesso de Satanás na terra. Exatamente assim, exatamente nessas promessas. Satanás não foi ameaçar Eva, não foi assombrar Eva, não foi dizer eu vou te perseguir, eu vou ser. Ele foi lá e disse para ela: olha, há mais satisfação do que em Deus, que você não conhece. Satanás não vence a gente com ameaças, não é? Com terror. Ele nos vence dizendo que tem um caminho mais satisfatório. E é isso que as pessoas acreditam, porque as pessoas querem ouvir um evangelho falso, que deixa ela ao mesmo tempo ser religioso e mundano, porque ela acredita que esse caminho vai fazer ela mais satisfeita. Ela vai estar meio que aproveitando duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando ela fez isso, ela declarou claramente que Deus não era a sua satisfação. E então o diabo enganou eles. Vocês não podem confiar em Deus para suprir a necessidade de satisfação que vocês têm. Eu posso. Foi o que Deus disse: não comam do fruto que está no jardim, vocês vão morrer. Com duas perguntas, Satanás desestabilizou a confiança e a satisfação deles em Deus. Naquele instante, Eva não estava mais satisfeita em tudo que Deus era para ela. E quando ela não estava mais satisfeita em Deus, o próximo passo era automático. Quando nós não estamos satisfeitos em Deus, nós pecamos. Quando não estamos satisfeitos em tudo que Deus é para nós, quando não acreditamos mais que Ele vai ser satisfação agora e para o futuro para nós, então nós entramos por caminhos que nós achamos que vão nos satisfazer mais. A Bíblia diz que Deus tinha feito tudo e tudo era muito bom, e Ele fez aquilo tudo muito bom para quê? Para o homem. Mas Satanás disse que não era bom, havia coisas que eles não tinham. Deus provera o bem. Ao questionar se o homem poderia de fato ser pleno em Deus, ele conseguiu minar e subverter a confiança em Deus. É assim que ele te influencia todo dia. Será? Será que viver o que a Bíblia diz te dá essa satisfação? Será que Deus é capaz de suprir mais satisfação do que o pecado pode dar a um homem, ao jovem, a um velho? Será que você não pode ter mais satisfação de uma outra forma? Será que você não pode confiar nos recursos humanos, naquilo que o homem pode ter e fazer em seus próprios recursos? As únicas ações que importam para Satanás, e nós vamos acabar, são as ações futuras. Os pecados passados da tua vida
já foram cometidos. Satanás não está interessado neles. Se eles não são perdoados, você está perdido. Se eles estão perdoados, não há nada que ele possa fazer. O passado simplesmente não interessa para Satanás. Ele está sempre investindo exatamente, não é, no pecado futuro. Ele não se interessa pelo pecado passado. Então ele quer ampliar na sua vida pecados futuros. Satanás hoje está pensando nos seus pecados amanhã. Enquanto você estiver dormindo, ele estará pensando neles. Se amanhã você não estiver satisfeito em Deus, ele vai conseguir o intento dele. É inevitável. Portanto, você deve dormir buscando satisfação em Deus e acordar buscando essa satisfação. Senão, você não tem como lutar contra ele. Todos os pecados que podem ser cometidos estão no futuro, e Satanás precisa usar promessas para que esses pecados venham à tona. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Ele sempre te dá uma alternativa à opção divina. Não há uma opção divina, mas há outras opções. É o que ele vai fazer. Ele está investindo nisso, em que nós pensemos que existem outras opções de satisfação. Portanto, o pecado, vamos esquecer a ideia de que pecado é pessoas coitadas, boas, que simplesmente tropeçam. Pecados são pessoas que dizem: Deus não é satisfatório. Outras coisas são muito mais interessantes do que Deus. Pode haver uma ofensa maior. Isso não só podia desaguar em iniquidade, iniquidade, iniquidade. Um ser criado por Deus, para a sua glória, chegar à conclusão de que ele é enfadonho, não é satisfatório e não pode cumprir as promessas de satisfação. Então ele subverte a fé nessa confiança de que Deus é tudo para nós, com promessas de prazeres que negligenciam Deus. O pecado é qualquer prazer que negligencia Deus, e ele faz isso cegando os homens lá fora e distorcendo a percepção espiritual dos crentes. A única esperança de sucesso é Satanás, e a luta dele é terrível, não é? Isso que faz dele ser a definição de mal. O que Satanás faz todo dia é tentar esconder a beleza de Cristo. E quando ele consegue esconder a beleza de Cristo de você, ele te venceu. E o resultado disso é pecado. Cristo é o amado do Pai. Nele estão reunidas todo o tesouro espiritual de Deus. Nada é belo senão Cristo. E o trabalho de Satanás é essencialmente mau, porque o trabalho dele é dizer para nós o tempo todo: não há essa beleza, não há essa satisfação nele, ele não é tudo em todos, ele não é o que promete, não há satisfação nele. Satanás trabalha para esconder a beleza de Cristo da mente do homem, e quando ele consegue esconder a beleza de Cristo da tua mente, ele te venceu e você peca. Então, quando nós pensamos no pecado em sua essência, nós vemos quão maligno é o pecado, cada pecado, sabe? Então, essa batalha de estar satisfeito em Deus todo o tempo é um trabalho para a vida inteira, porque esse é o trabalho contra o pecado. Você não luta contra o pecado, você luta todos os dias para estar plenamente satisfeito em Deus, e aí você venceu o pecado. Existem milhares, incontáveis números de pecados. Você não pode vigiá-los, você não luta contra eles. O que você faz é enxergar a beleza de Cristo, é encher o coração de satisfação de Cristo. Isso vence os pecados. Senão, você tem uma multidão sem fim de inimigos, os quais você não pode enfrentar. Então, na batalha contra o pecado, a única ferramenta que Satanás possui é essa:
Ele batalha pela sua fé, ou seja, pela sua satisfação plena em tudo que Deus é em Cristo para você. Quando ele vence esse ponto, ele não precisa lutar em outras áreas da sua vida. Todas as misérias humanas são consequência disso. Já que o homem não vê mais a beleza de Cristo e não acha que essa beleza é toda satisfatória para ele, então toda sorte de iniquidades vai fluir do coração do homem. Essa é a anatomia do pecado. Enquanto nós não entendermos isso, nós não temos como lutar contra o inimigo que conhece o pecado profundamente e tem lutado contra homens e mulheres que são relapsos em conhecer os dramas do seu coração, que Deus revelou pelo seu Espírito na sua palavra. Então nós lutamos contra Satanás, ficando firmes na fé. Fé é o quê? Nas promessas de que Deus é todo satisfatório para nós, agora e no futuro. Quando você fica firme na fé, você venceu Satanás. Quando você não, de alguma maneira, a beleza de Cristo não é suficiente para você, então você já cometeu um pecado terrível e abriu a porta para os outros.